A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 1º de outubro, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias, está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o elevado valor cobrado nos ingressos do futebol. Vamos fazer uma análise de como esses preços influenciam na sociedade e no público que assiste os jogos, além de priorizar apenas uma camada da sociedade para ir ver esse espetáculo. Para isso, conversamos com o professor da Unicamp, especialista em economia no esporte, Marcelo Proni, e os jornalistas Diogo Olivier, do Jornal Zero Hora, e também a Camila Matoso, da Folha de São Paulo. Já, então, vamos abordar este tema. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje temos um desfalque, né? O palmeirense Carlo Napolitano não está conosco neste sábado, mas em contrapartida temos aqui as presenças de Tuca Américo e também nosso querido Zeca Marques. Um abraço para você, vamos começar contigo hoje, torcedor símbolo da Portuguesa aqui em Bauru. Zeca Marques, um abraço para você. Abraço Guilherme, abraço Tuca, abraço aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carlo Napolitano, que não está aqui, ele que é o homem dos abraços. Que adora abraços. E um abraço aqui para o nosso querido Thiago Pavini, que durante 2 anos, 2 anos e meio, foi o nosso produtor, que está muito triste, porque no último sábado, acho que todos sabem, ou se não sabem vão saber agora, o 15 de Jaú não conseguiu acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista, porque foi derrotado pelo Desportivo Brasil, é isso? Desportivo Brasil. 4-3. 4-3. Havia perdido em Jaú no jogo por de ida, 2-1. Por 2-1. E vou aqui reproduzir as falas do Thiago Pavini e do irmão dele, o Cris Pavini. O Tuca sabe quem é, né? Claro. Ambos ex-alunos aqui. Ex-aluno, Cris Pavini, que trabalha no jornal em Ribeirão Preto, um belíssimo aluno. Tive o orgulho e prazer de orientar o TCC do Cris Pavini. E trabalhou aqui em Bauru por alguns anos no jornal Bom Dia, né? Sim. Mas enfim, eles postaram a seguinte mensagem nas redes sociais, né? Que primeiro, a 4ª divisão do Campeonato Paulista tem quase 3 dezenas de times e só 2 vagas para o acesso para a Série A3. Ao contrário do que acontece nas séries A1, A2 e A3, em que descem 4 e sobem 4. Então eu acho que realmente é algo que deveria fazer com que a Federação Paulista pensasse por que da Série A3 não caem 4 para a 2ª divisão e por que não sobem 4. Esse ano subiram 2 da A3 para A2, né? E caíram 6. É para fazer aquela compensação. Mas enfim, eu de certa forma compartilho um pouco a preocupação deles, que eu acho que é muito pouco a 4ª divisão ter só 2 vagas de acesso. Agora, a outra reclamação deles é que o Desportivo Brasil é aquele clube chamado Clube Empresa, clube de empresários, que na verdade não é clube empresa, eu rechaço essa denominação, é um time empresa, porque eles não têm quadro associativo, não tem uma dependência de clube para praticar outras modalidades, é um time empresa, não é clube empresa. Mas enfim, eles reclamaram que um time empresa, que sequer tem torcida, que distribuiu ingressos nesse jogo da volta, que decidiu o acesso do esportivo, conseguiu acesso em detrimento do 15 de Jaú, que, como a gente já relatou na semana passada, foi uma equipe, talvez a equipe do interior de São Paulo, que mais público levou aos estádios no primeiro semestre deste ano, no primeiro semestre até o mês de setembro. Agora, quando o campeonato começou, o 15 de Jaú sabia que haveria times e empresas disputando o campeonato. E acho que agora lamentar o fato de um clube desses, ou um time desses, ter conseguido acesso, me parece aquele choro do perdedor que quer buscar algum tipo de desculpa para justificar o seu insucesso. E esse tipo de lamentação a gente tem observado com o Noroeste, Paulista de Jundiaí, sim, Marília, Comercial de Ribeirão Preto, quando a gente vê a 1ª divisão com Água Santa, Audax, exatamente, Red Bull Brasil. Exatamente. Então é a mesma história. Agora, por exemplo, na final do Campeonato Paulista deste ano, vocês devem lembrar, a final foi Santos e o Osaka Audax, e havia um movimento, né? Parecia que o Audax era a nova sensação do futebol brasileiro, com um novo modelo de gestão, inclusive um novo modelo de gestão tática do treinador, né?
E aí o que acontece no segundo semestre? O Osasco Audax faz um convênio com o Oeste de Itapos, também aqui da região, para disputar a Série B. Então isso para mim não tem nada a ver com modernidade de gestão de futebol. O Osasco Audax deveria disputar a série em que ele está vinculado e não fazer um contrato de aluguel com o Oeste, que aí é outra questão, né? Por exemplo, o que vocês preferem? Ver um Oeste nessa situação disputando a Série B e a Portuguesa caindo para a Série D? Quer dizer, não estou justificando os erros enormes que a Portuguesa teve de gestão nos últimos anos, né? Claro. Então, o que é melhor? O Guarani disputando a Série C, o Botafogo de Ribeirão Preto disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e o Oeste fazendo isso para disputar a Série B? Não sei. Na verdade eu tendo a olhar da posição inversa, né? Um time com tantos recursos só engrandece a conquista do 15 de Jaú. Com poucos recursos conseguir chegar onde chegou, levar a torcida, né? E acho que para o 15 de Jaú, este ano de 2016 foi um momento de renascimento, porque vamos lembrar também que no ano passado o clube sequer manteve atividades durante o ano todo. Pediu licença para a Federação Paulista de Futebol e acho que a campanha deste ano ela tem que servir de estímulo e incentivo para que no próximo ano eles consigam de fato o acesso e, para usar o jargão, voltar para o lugar de onde não deveriam ter saído, é isso? Sempre. E vamos aguardar também, né, as novidades que a Federação Paulista de Futebol pretende implantar já a partir da próxima temporada, o que isso muda também para o calendário das equipes de menor expressão. E quando eu digo isso, justamente me refiro ao 15 de Jaú, ao Noroeste, ao Marília, as equipes que são tradicionais, mas que neste momento não representam a sua grandeza no futebol moderno, não tem esse espaço no cenário nacional. Então vamos torcer até para que haja um bom senso e que haja também calendário para essas equipes que... O caso do Noroeste é um exemplo muito claro disso, né? O Noroeste jogou por 3 meses em 2016, depois não teve mais calendário. Então é muito triste a gente ver equipes tradicionais e que não têm um calendário a seguir durante toda a temporada. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Mais algum tema, Zeca? Bom, só para concluir esta participação inicial, vocês também devem ter visto que nesta semana a Conmebol divulgou uma nota fazendo referência à mudança de regulamento e de forma de disputa da Taça Libertadores da América. Taça Libertadores da América que, a partir dos anos 90, passou a ser uma espécie de objeto do desejo dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros não davam muita importância a essa disputa até final dos anos 80, né? Quando conseguiam chegar à final, ótimo, mas ninguém fazia muito caso dessa competição. É mais ou menos o que acontece hoje na Sul-Americana, Zeca? A Sul-Americana, para mim, é uma excrescência desse calendário da Conmebol e que as pessoas abrem mão de disputar a Copa do Brasil para disputar a Copa Sul-Americana. Eu acho que a gente tem que normatizar um pouco o acesso a essa competição, que passa a ser quase que uma segunda divisão do Campeonato Sul-Americano, né? Mas, enfim, a Conmebol fez uma proposta de mudança da Libertadores da América, tentando aproximá-la do que acontece hoje com a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, que é o campeonato mais rentável e talvez o mais admirado torneios entre clubes do planeta, né? E aí, quais são essas mudanças? Primeiro, a forma de disputa, mais de uma fase de mata-mata, de grupos, calendário que vai durar praticamente 9, 10 meses ao longo do ano. Hoje a Libertadores ocupa quase que só um semestre, né? E isso, na verdade, vai impactar nos calendários do futebol brasileiro e do futebol das outras 9 nações da América do Sul que disputam a Libertadores, né? E o México, que é um convidado de luxo que não pertence à Conmebol, mas que... E por vezes ele estraga prazeres, né? E às vezes chega à final, né? Eu estava vendo aqui na matéria que foi publicada no OZEC, que o diretor de competições da CBF, o Manuel Flores, né? Ele falou que agora também é possível a participação simultânea de um clube na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Que fica uma situação meio estranha, vocês não acham? A gente já criticou isso anteriormente. Por que um clube era impedido de disputar a Copa do Brasil só porque, por méritos, tinha conseguido o acesso para disputar a Libertadores? Essa mudança do calendário talvez equilibre mais as datas, porque se a gente esparrama a competição para 10 meses, a gente tem menos rodadas comprimidas num pequeno espaço de tempo. E acho que o que acontece na Europa... Qualquer clube que disputa uma competição europeia, ele tem acesso à taça nacional do país, que é o que a gente chama aqui de Copa do Brasil, né? E aí vai disputar e os elencos têm que prever
as diferentes competições em que o clube está inscrito. O problema aí, Zeca, de repente o esvaziamento técnico, se você começa no começo, se você tem o início da Libertadores no começo do ano e de repente vai terminar em dezembro, não seria muito mais inteligente, então, por parte da Conmebol, começar essa Libertadores acompanhando o calendário europeu para não acontecer esse esvaziamento? Então, aí nós temos um outro problema, que é o seguinte: no Brasil há muitos jornalistas e pessoas que militam com o esporte que defendem uma equiparação completa do nosso calendário futebolístico ao calendário europeu. Por causa da janela de transferência de jogadores, por causa da negociação de direitos de transmissão. E por que o calendário brasileiro não acompanha ainda o da Europa? Se a gente pegar o calendário do Uruguai, Chile e Argentina, eles estão muito próximos do calendário das principais ligas europeias. Mas nós não fazemos esse acompanhamento por uma questão climática. Não dá para nós termos jogos em dezembro, janeiro e fevereiro, quando é o inverno no hemisfério norte. E não dá para fazer isso no Brasil, que tem a maior parte do seu território numa zona intertropical. Não é? Então, os nossos calendários, vejam, até o nosso cronograma de férias. Quando é que a gente tem férias de verão? Quase sempre janeiro e fevereiro, não é? Uhum. As férias de verão na Europa são julho e agosto, porque o verão lá é nessa época. Né? O calendário letivo na Europa também é assim, as aulas começam em setembro e vão até mais ou menos o mês de maio. Porque o que complica, os grandes times ou médios times da Europa, eles contratam, metem a mão no bolso mesmo no meio do ano. E aí se você tem a Libertadores começando em fevereiro e você tem aí 3 ou 4 peças importantes do seu time saindo em junho, julho, sim, complica para você levar até novembro, dezembro. A saída seria o Campeonato Brasileiro, o calendário ter início em agosto e ter a finalização em maio. Mas aí a gente vai brigar com essa questão que envolve as condições climáticas. E não só condições climáticas, a nossa vida social, ela funciona muito em função dessas estações. Na verdade, há lugares no Brasil que a gente diz que só tem uma estação, né, que é verão o ano todo. Né? Então, eu não consigo ver algo muito sensato nessa proposta. No caso da Argentina, Uruguai e Chile, que tem grande parte do território em zonas temperadas, a questão é mais facilitada. Né? E aí o que eu acho que é um grande problema? A CBF não coloca isso para discussão com os seus associados, com as suas federações, que são filiadas à CBF. A Conmebol também parece que não está muito preocupada em tornar esse debate um pouco mais ampliado. E vejam que para a ratificação desse regulamento da Libertadores, o nosso presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, sequer vai ao Paraguai, onde é a sede da Conmebol. Porque ele não pode sair do país, que corre o risco de ser detido em qualquer aeroporto em função das questões em que ele está pretensamente envolvido de negociação de direitos de transmissão. Então nós não vamos ter sequer o nosso presidente da Confederação Brasileira de Futebol representando o futebol brasileiro nessa reunião, que vai decidir, provavelmente, grande parte da administração do futebol na América do Sul. E o que você acha dessa possibilidade do G5, né, de 5 times classificados brasileiros para a Libertadores a partir dessa nova configuração do campeonato? Porque só para completar, porque eu acho que essa ideia da classificação para a Libertadores que dá o charme para o Campeonato Brasileiro, para que ele seja de pontos corridos e não, mesmo tendo um campeão antecipado, ainda não se decidiu, né, os vários campeonatos que acontecem simultaneamente. Não dá para perder o interesse. Não vai perder o interesse, porque você tem o campeão, você tem os que vão para a Libertadores, tem aqueles que estão brigando para não cair, quer dizer, então são vários campeonatos e eu acho que desse ponto de vista, esse campeonato de pontos corridos se torna atraente, né? E até pegando o gancho na pergunta do Tuca, eu acho oportuno a gente colocar em discussão também o formato de que na Europa você tem aí, sei lá, Real Madrid e Barcelona na decisão, você tem grandes palcos como Londres, Lisboa, Milão, Roma, Paris, grandes estádios, grandes cidades para receber esse jogo único da decisão. E aqui, é claro, na primeira edição coloca lá, Maracanã, Buenos Aires, Montevidéu, e depois você vai colocar Corinthians e Peñarol, São Paulo e River Plate, Palmeiras e Boca para jogar lá em Quito, na altitude, para jogar na Bolívia, em La Paz. Como é que funcionaria isso? Vocês gostam dessa ideia de jogo único na decisão? Essa outra proposta que procura copiar o que a Liga dos Campeões faz. Mas vejam, uma coisa é você ter um jogo único numa disputa de título continental que vai reunir quase sempre algumas das principais equipes do planeta, em que figuram alguns dos principais atletas do planeta. Outra coisa é você fazer um jogo único, como houve neste ano, não um jogo único, mas a final da Libertadores, entre o Atlético da Colômbia e o Independiente Del Valle. Né? Se esse jogo, por exemplo, obviamente que tudo é anunciado com muita antecedência, se antes de começar o campeonato a gente soubesse que esse jogo teria a final
em partida única, no Maracanã, no estádio do Corinthians, será que o público brasileiro teria tanto interesse de acompanhar uma final entre Atlético Nacional da Colômbia e o Independente Del Valle? Essa é a pergunta. Se fosse um jogo entre Boca Juniors e Peñarol, Boca Juniors e algum time brasileiro, a disputa acontecesse, por exemplo, no Peru, na Colômbia, certamente haveria interesse. Então, o problema está aí, quer dizer, quais são os atores que atuam no campeonato da Liga dos Campeões, quais são os atores que vão atuar na Libertadores da América, né? Então o jogo único corre esse risco. Agora eu achei interessante que um blog do UOL fez um levantamento de 10 estádios para cada um dos países da América do Sul, que fazem parte da Conmebol, os 10 estádios que poderiam sediar o jogo único. E no caso brasileiro, eles sugeriam a Rua Javari, o campo do Juventus em São Paulo, que tem um público ali de mais ou menos 6 mil pessoas, e é um estádio que hoje não tem condições adequadas para uma transmissão televisiva, né? Mas eu não sei se aquilo era uma provocação, uma brincadeira, ou se eles querem fazer uma ode contra o futebol moderno, que é um dos lemas que sempre acompanha uma equipe como o Juventus. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Então vamos aos tópicos do nosso grande Tuca Américo. Pois não, Tuca? Bem, vamos lá. Um assunto que acho que não tem como não comentar, né? Durante os últimos dias, essa polêmica em relação à exclusão ou não da disciplina Educação Física, né? No ensino médio, tá? Então acho que isso ficou uma coisa meio confusa, né? A conclusão que eu chego antecipando já, né, de cara, né, é o desprezo total pela disciplina Educação Física, né? Mesmo com todas as indas e vindas do governo, o que fica, né, de conclusão é o desprezo por algumas disciplinas. No caso aqui, como a gente no nosso programa sobre esporte, eu vou falar falar de forma mais intensa sobre educação física, mas outras disciplinas como artes, filosofia, sociologia, né, também tendem a ser sacrificadas nesse novo O que é um paradoxo, governo. Tuca Américo, porque uma das propostas é aumentar a carga horária do ensino médio. Sim. Então, se você aumenta a carga horária, teoricamente você teria mais espaço para incluir novos conteúdos. Sim. E, na verdade, o que eles querem mostrar é que tem que ter uma obrigatoriedade de língua portuguesa, língua inglesa e matemática. Sim. Mas eu acho que se a gente aumenta a carga horária do ensino médio, essas disciplinas que deixam de ser obrigatórias, elas poderiam continuar sendo disciplinas normais, convencionais, ordinárias, de qualquer grade curricular. Sim, né? Eu acho que tem um desprezo pela formação mais... eu não gosto muito desse termo, né, mas holística do próprio aluno. Ou seja, eu acho que a questão tanto do português, da matemática, da filosofia, da educação física tem que estar presente em todas as etapas, desde o ensino fundamental. Agora, é uma dúvida minha. A proposta é que isso seja não obrigatório, que não significa que não contenham, que os currículos não contenham educação física. Então, né? teve a proposta inicial seria a exclusão. Né? Isso é grave. Isso é grave. Mas como a gente tem um governo muito confuso, em que tudo que se apresenta no primeiro momento é recuado num momento posterior, né? Então o que acontece foi que, vou até pegar aqui a informação corretinha, né? Que a secretária do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, né, ela informou no primeiro momento que essas disciplinas seriam excluídas, né? Ou seja, do ensino público. Você poderia ter isso nas escolas privadas, mas no ensino público, gratuito, não teria essas disciplinas, né? Mas depois, no dia, 2 dias depois, ela recuou e disse que elas deviam ser obrigatórias em ao menos metade do ensino médio. Isso é uma contradição. A atividade física ela é importante durante todo o período, toda a vida do ser humano. Então não faz sentido você tirar isso, até porque você não tem ganho, você tem perda em saúde. Agora, tão importante quanto a manutenção de alguns conteúdos, e aí no caso específico de educação física tem uma particularidade, porque ela não depende basicamente de sala de aula. Sim. A gente pode até ministrar um conteúdo qualquer em sala de aula, mas a educação física depende de instalações esportivas para a prática do chamado esporte-educação. Sim. E eu, por experiência própria, estudei a vida inteira em colégios públicos em São Paulo, colégios estaduais, e o meu ensino de educação física no antigo ginásio, que é da 5ª a 8ª série, hoje é 6ª a 9ª série, né? Sim. Que é o ensino médio. Foi exemplar. Mas o ensino no antigo colegial, que era o 1º, 2º, 3º ano colegiais, hoje é 10º, 12º, né?
foi muito ruim. E eu estava numa escola que tinha uma quadra poliesportiva, mas eu lembro que nos 2 últimos anos do colegial, né, do ensino médio, a gente praticamente não tinha aulas de educação física, né? Então, se a gente vai manter, e eu acho que tem que manter, a gente deveria pensar também em dotar as instalações do ensino público em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, para que isso pudesse ser feito de acordo. Porque, veja, é um contrassenso o Brasil sediar Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, na sequência, 2 semanas depois de acabar os Jogos Paralímpicos, a gente dizer que não tem mais atividade esportiva ou esporte e educação no ensino público. E estão dividindo também esse novo ensino médio, que já tem um erro no nascimento, né, que nasce por medida provisória, ou seja, não existe uma discussão ampla da sociedade sobre aquilo que é importante fazer parte do currículo básico das escolas no nosso país, né, que eles incluem a educação física na área de linguagens. A gente pode até fazer uma discussão filosófica mas eu trataria a educação física como uma coisa à parte, né, que está num outro nível de formação do aluno e do cidadão e do ser humano. Então você excluir isso é um pecado, né? E nós vamos estar matando não só a saúde de uma grande parte da população, como também futuros atletas. Né, já tem aí um sucateamento das estruturas esportivas, como o Zeca apontou. E outro ponto também, Zeca, a estrutura determina, mas a vontade do profissional de educação física é mais forte. Se a gente for além, se a gente pensar no que é o esporte na universidade, ou esporte universitário, basta ver o modelo norte-americano, em que a gente forma atletas profissionais de alto rendimento na universidade. Sim. E ver o que é o esporte universitário no Brasil. Tirando exemplos muito isolados, né, de universidades que até têm algum tipo de patrocínio de equipes, sim, o esporte universitário é fazer torneio esportivo, que é mais uma festa, um congraçamento entre os alunos, do que uma atividade de competitiva esportiva. Né? Sim. Então eu acho muito perigoso isso. Né? Você falou bem do esporte e educação, que é uma categoria criada, definida lá pelo Manuel Gomes Tubino, uma das pessoas que implementou a educação física no Brasil, que dividia entre esporte e educação, essa educação mais formal, esporte e lazer, né? Como que você ocupa seu tempo participação, e o esporte de performance, né? De desempenho. Tá? Então, se você não tem a educação e o lazer, o desempenho, logicamente, vai ser prejudicado. Então, fica meu repúdio a essa situação, não só como uma pessoa graduada, formada em educação física, né, mas pensando nos nossos filhos, né, nas crianças, nas pessoas menos abastadas, com poucas condições, que tirando o esporte escolar vai ter que... Malemar temos o campinho mais para jogar o futebol, né? Se não tiver o espaço escolar, não sobra muita coisa para a gente. Vai ficando cada vez mais difícil. Mais algum tópico para a gente passar para a matéria da semana, Tuca? Vamos sim, para fechar, só uma notinha só, né? A gente sempre fala aqui da questão dos cartolas, do desvio de dinheiro. A gente viu há pouco tempo a questão do desvio de dinheiro da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E uma notícia que eu achei até... é a falta de consideração com o atleta brasileiro, né? A gente tem aí o medalhista olímpico Maicon Andrade, que foi bronze, uma surpresa, né, pra gente. Ele teria direito, como medalhista, a receber uma bonificação de R$ 12.500 pelo pódio. E a Qual foi essa medalha? Medalha de bronze no taekwondo. Ah, sim. Tá? E ele teria a bonificação de R$ 12.500, que foi definida, né? Quem pagaria isso seria a Petrobras, né? Que inclusive pagou também a bonificação do Robson Conceição, que foi ouro no boxe. Ele recebeu R$50 mil, que foi depositado já. O dinheiro também do taekwondo foi depositado, só que a confederação não repassou isso ao atleta. Então olha o nível onde a gente chegou, né? Uma própria bonificação repassada pelo patrocinador não chega ao atleta. E não é nenhum atleta conhecido que tenha uma renda importante. Ele era atleta da aeronáutica, tinha uma bolsa atleta da aeronáutica, não tem nenhum patrocinador, não tem. Então eu imagino que para ele esse dinheiro seria muito importante para a manutenção das atividades no período pós-olímpico, e esse dinheiro não chegou ao nosso atleta Maicon Andrade. Tá? Então fica aí o repúdio
em relação a isso, que isso é uma coisa pequena, só para mostrar como desse micro, né, a gente chega à corrupção macro, onde é desviado 1,5 milhão em material esportivo que não chegou ao destino final, como, por exemplo, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Tá certo. Este é o Observatório do Esporte, 105,7. Obrigado pela sua audiência. Vamos então para a matéria desta semana. O Paulo Pepa já está dando ok. Vamos então, a locução é de Leonardo Del Sante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No ano de 2013, a Pluriconsultoria, uma empresa que desenvolve investigações sobre esportes, mostrou uma de suas pesquisas um dado alarmante. O Brasil tem o ingresso de futebol mais caro do mundo. De acordo com ela, nosso país está no topo da lista dentre os 16 investigados, inclusive europeus como Espanha, Inglaterra e Itália. A pesquisa levou em consideração o preço atual do ingresso e a renda per capita do cidadão daquele país. Essa relação colocou o brasileiro como o povo que possui o menor poder de compra dentre os investigados, além de possuir a segunda menor média de público entre os campeonatos nacionais. Para conversar sobre esse assunto, entrevistamos o professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Marcelo Proni. Marcelo comentou sobre esse problema de desigualdade social que cresce no atual cenário do futebol. Se você compara o preço dos ingressos aqui no Brasil com o da Europa, o preço aqui é mais barato do que lá. Então, o problema é que a nossa renda per capita é muito mais baixa do que na Europa. Então, o problema da elitização, na verdade, tem a ver com a própria distribuição de renda no país. É um país que tem uma grande parte dos torcedores que tem uma renda média baixa. Então, essa política que é feita das novas arenas, ela prioriza os torcedores de mais alta renda, né, que podem pagar um ingresso mais ou menos compatível com o que é em outros países da Europa, com o pessoal que tem um pouco mais de poder de compra. Esses dados, apontados ainda pela Pluriconsultoria, geraram muitas discussões na imprensa sobre a atual cobrança de valores feitas pelos clubes de futebol. Jornalistas como Mauro César Pereira e Juca Kfouri já afirmaram que esse tipo de problema leva à elitização dos estádios brasileiros. Os resultados também demonstraram existir uma maior concentração de público de apenas uma classe econômica que acompanha os jogos através dos anos. Prova disso é o fato do Maracanã possuir os 5 maiores recordes de público da história do futebol mundial. E hoje, apesar da redução de sua capacidade total, seus números de pagantes seguem sem atingir números expressivos. O jornalista Diogo Olivier, do jornal Zero Hora, comenta que essa elitização pela qual o esporte passa é um problema social. É uma questão social, entende? O futebol é um entretenimento que sempre foi um entretenimento possível para o cidadão brasileiro de baixa renda. E na medida que isso não é mais possível, olha, tu está tirando uma coisa importante dele. Só pode ver jogo pela televisão e olha lá. Então, não é só uma discussão do esporte, é uma discussão do país, é tu tirar algo importante do brasileiro. Não é uma discussão tão simplória assim, né? Ela não tem a ver só com o esporte, sabe? Com o futebol, com o clube, ela tem a ver com algo maior, assim, é um problema social, é um reflexo de um problema social, mas que foi criado pelo futebol brasileiro, que não conseguiu encontrar um jeito de melhorar seus estádios sem aumentar demasiadamente o custo do ingresso. Diogo ainda completa sua fala comentando sobre a injustiça feita aos torcedores que são excluídos das novas arenas do futebol brasileiro. É só a gente olhar até o semblante, o aspecto visual ali dos torcedores de qualquer estádio aí, das novas arenas especialmente. É uma situação complicada, porque todos nós concordamos que a gente tinha que ter melhorias nos estádios e que não tinha outro caminho. O mundo inteiro está caminhando para arenas modernas, estádios multiuso, etc. E isso tem um custo, isso não é barato. É muito caro mesmo, assim, até para ter funcionários e tal que façam isso. Agora, o que nós não podemos aqui no Brasil é transpor o modelo europeu. Coisa é tu ter uma arena lá em Munique, em Milão, isso é uma coisa. Ter um modelo assim. Outra é tu pegar aquele estádio e trazer aqui para o Brasil e achar que é a mesma coisa. Não é. Então, é injusto com os torcedores que trouxeram os clubes até aqui durante esse tempo todo, eles agora de uma hora para outra, aos poucos, serem excluídos do estádio. O professor da Unicamp, Marcelo Proni, especialista em economia no esporte, falou ainda sobre o atual valor dos ingressos das arenas esportivas. Para ele, os atuais preços se devem a um fator de mercado. Os
os ingressos valem porque você está oferecendo um espetáculo de qualidade e porque os torcedores estão motivados a ir ao campo. É por isso que o ingresso vale. É uma questão de mercado, vamos dizer assim, de oferta e procura. Quando você tem um produto que não é atraente, né, quando os clientes não estão dispostos a pagar aquele preço que você está pedindo, necessariamente você tem que reduzir o preço. Isso em qualquer mercado. Então, eles abaixam o preço dos ingressos para poder atrair mais público, para poder vender o espetáculo, porque está havendo um desinteresse por aquele espetáculo. No dia 19 de setembro deste ano, a Folha de São Paulo divulgou uma entrevista com o atual secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Gustavo Perella. Na matéria, Gustavo afirma não ver problemas no preço dos ingressos dos estádios. Ele justificou que este esporte é caro, assim como os salários dos jogadores e as arenas esportivas, fazendo com que os clubes precisem gerar mais receitas. A jornalista Camila Matoso, responsável pela entrevista, contou quais foram suas impressões após conversa com o secretário. Ele defendeu os preços praticados dizendo que o futebol é caro, né? Então exemplo dos preços, dos valores dos salários dos jogadores, dizendo que é impossível você pagar esses valores e não cobrar nada por isso. Então a impressão que eu fiquei é que ele não vai mexer nisso, que para ele entende como normal. Para o jornalista Diogo Olivier, do portal Zero Hora, o argumento de Gustavo Perella não é suficiente para explicar os atuais valores dos preços dos ingressos. Não justificam porque eles sempre foram assim. Antes das arenas, os salários eram absurdos. Essa loucura do preço dos salários altíssimos, ela começou assim bem acentuadamente no futebol brasileiro, ali na virada do milênio, 2000 e pouco, para diante, começou aquela loucura de salários de 3 dígitos e daí muito mais de 3 dígitos. Vamos pegar o Inter e o Grêmio aqui. O Inter e o Grêmio não tinha nem arena, não tinha um novo Beira-Rio reformado para a Copa e as folhas já eram de 8 milhões, 7 milhões. Diogo completou sua fala afirmando que o problema vai além do custo das arenas. O problema não são os estádios, não. O problema é o processo todo ali do futebol. Não se culpe só o estádio por isso, né? A gente tem que discutir aí os dirigentes e tal. Não dá para justificar uma coisa com a outra. Agora eu reconheço que é caro manter o estádio e tal, etc. Agora, não, salário dos jogadores não tem nada a ver com isso. O jornalista Diogo Olivier contou ainda mais um problema que dificulta a presença de populações mais carentes aos estádios: as empresas. Para ele, as administradoras das arenas esportivas usadas nos campeonatos não se preocupam com as questões sociais, e sim com o lucro que podem obter. Outro problema ainda, que em algumas arenas o clube não tem direito de baixar e aumentar o estádio. O Inter ainda tem esse privilégio. Como ele gere quase 80% do Beira-Rio, só as partes VIPs, né, de cadeiras e camarotes, é a parceira, Andrade Gutierrez, que orienta, que administra, então ainda pode fazer isso. O Grêmio, por exemplo, não pode. O Grêmio depende da OAS, lá, da Arena Porto Alegrense, para baixar ingresso. Tem que pedir permissão, por uma questão de contrato. E assim com outros estádios também. Com o Maracanã é assim, com o Mineirão é assim. Tem um consórcio ali de empresas que administra e ela não está muito preocupada com questão social, com popularização, elitização. Ela está preocupada com os números ali, né? Você vai bater, como é que faz para baixar o mês e tal. Então tem mais esse problema ainda. Não se trata só dos clubes quererem baixar. Tem que ver se os administradores dos estádios, que nem sempre são os clubes, aliás, na maioria não são, querem de fato fazer isso. Diogo Olivier, jornalista do jornal Zero Hora, terminou sua participação propondo medidas possíveis para diminuir essa desigualdade de público nos estádios. Qual é uma alternativa viável? Tem que, primeiro, ser mais radical na classificação dos jogos, né? Não dá para cobrar o mesmo ingresso de um jogo de campeonato estadual para um jogo de campeonato brasileiro. Mesmo assim, há uma certa injustiça de trazer esses torcedores só para jogos de menos importância. Bom, mas é pelo menos uma alternativa paliativa. E uma outra é manter espaços mais populares no estádio. Sabe? Esse modelo todo, ele tem que, de alguma maneira, financiar o ingresso desses torcedores que não têm condições. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao professor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Proni, e aos jornalistas Diogo Olivier, do jornal Zero Hora, e a Camila Matoso, da Folha de São Paulo. Conosco agora a Adriele Silva, o André Magalhães e também o Leonardo Guerino. A gente começa justamente com o Leonardo Guerino. Claro que algumas medidas elas terão que ser discutidas, mas fato é que essa elitização ela existe, principalmente nessas novas arenas,
e que o preço do ingresso ele precisa ficar um pouquinho mais acessível para o seu João, para a Dona Maria também prestigiarem alguns espetáculos. Hoje, só a elite tem contato com isso, se tratando dos grandes eventos. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E a sua opinião, Léo? Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Guilherme, você está mais do que certo sobre isso. Está precisando abrir muito mais espaço para a população de várias camadas sociais que estão sendo, conforme os anos se passam, excluídas dos estádios. E o Diogo Olivier falou muito bem isso. Ele falou que basta você olhar o semblante das torcidas que você identifica muito bem como elas mudaram através do tempo. É interessante que eu peguei um dado aqui de 4 de abril de 1976, no estádio do Maracanã, teve 177 mil torcedores. Foi no domingo, foi no Campeonato Carioca. E você via nas arquibancadas, eu vi algumas fotos desse jogo, você via nas arquibancadas repletas de pessoas diferentes, de diferentes classes. Claro, ainda existia a geral, mas era muito mais variado a população que existia naquele estádio. E hoje se mudou. Hoje você verifica seletos grupos de pessoas que hoje habitam os estádios. Mas eu gostaria de acrescentar 2 coisas ao meu comentário. Primeiro é sobre os áudios que ficaram de fora, que tinha muita coisa boa. O Marcelo Proni, o Diogo Olivier falaram coisas muito interessantes que infelizmente não houve espaço para colocar. Mas ele falou sobre 2... A gente faz um segundo programa, então... Sim, mereceria, porque ele falou muita coisa interessante. Como, por exemplo, o Marcelo Proni falou sobre a elitização que aconteceu da mesma forma na Europa. Às vezes nós pensamos que não, que a Europa é um mundo diferente. Mas não, lá ocorreu elitização também da mesma forma, conforme os anos, populações foram retiradas dos estádios. Então não é um evento necessariamente brasileiro. Segunda coisa... o ponto que o Diogo Olivier comenta, que esse tipo de assunto é tratado como naturalidade, que o pobre ele vai gradativamente ser retirado do estádio, porque é uma questão de mercado. E não é assim. O Marcelo Proni, novamente, num artigo que ele escreveu, ele fala que é função do Estado garantir que o torcedor não seja tratado como um mero consumidor, porque ele realmente não é. Existe o Estatuto do Torcedor justamente para garantir isso. E não é feito. Para essa diferenciação, né? Sim, exatamente. E o que a gente percebe, o que a gente nota aí no dia a dia, é que quando o time vai muito bem no campeonato, o preço, consequentemente, ele sobe também. Agora, se o time não anda tão bem assim das pernas, a gente pode até observar recentemente o exemplo do São Paulo Futebol Clube, aí apela para algumas promoções, alguns pacotes, mesmo se tratando de um campeonato brasileiro, de um torneio top de linha. E a gente observa muito isso também no interior. Noroeste hoje, um exemplo. Está numa draga danada, disputando Série A3. É um preço, tudo bem. Série A1, isso muda. Ótimo. Agora, vem um grande jogar aqui em Bauru, você acaba penalizando o torcedor que acompanhou durante todo esse processo de Série A3, Série A2, enfia a faca no camarada, com perdão da palavra, e, é claro... Isso você vai encontrar em Bauru, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Franca, em qualquer cidade. Mas não sei também se esse é o comportamento ideal. Gostaria até de estender aí a discussão para a mesa. Olha, eu concordo com essas falas que você destacou, do Proni, do Olivier, mas eu quero ponderar o seguinte, há estádios hoje em que grande parte da carga de ingressos fica na mão das torcidas organizadas. E esses ingressos não são comercializados. O clube entrega para a torcida organizada os ingressos. Aí há um outro comércio, e até que existe um tráfico de ingressos na mão das organizadas, que faz o que bem querem com a carga que eles recebem. E se a gente olhar a diversidade social que há nas organizadas, isso desmente muitas das falas que a gente acabou de ouvir. Então, às vezes, eu vejo jornalistas esportivos que assistem aos jogos na cabine de imprensa, mas não descem para a arquibancada, não descem para os corredores do estádio, sequer pegam um transporte público para o estádio para saber qual é a configuração social que frequenta os estádios hoje. E esse fenômeno não é do futebol apenas. Vejam o que é uma sala de cinema num shopping center hoje no Brasil, qual que é o preço do ingresso. Vejam os espetáculos de teatro mais comerciais, se há ingressos populares.
Então a questão, a gente pode dizer que o futebol é a soma de todos os males da sociedade, porque o futebol é apenas um espelho do que acontece em outros setores. Há ingressos populares para o teatro? Há, em pouquíssimas peças. Quase sempre de grupos que não são grupos comerciais, grupos experimentais, ou até grupos semi-amadores. Mas o mainstream do teatro, o mainstream dos shows no Brasil, tem ingressos caríssimos. E complementando, né, Zeca, a própria questão do meio ingresso nos espetáculos culturais. Né, os próprios produtores falam que eles elevam, de uma certa forma, o preço geral do ingresso para compensar a legislação que obriga a ter o meio ingresso. Então é um falso meio ingresso. Né? Eu queria pegar carona nesse aspecto que você está falando da peça teatro, do filme, que eu até tinha anotado aqui, que é o seguinte: o futebol tem um aspecto particular. Um jogo é um jogo único. No máximo vai se repetir 2 vezes. Né? Então um espetáculo cultural, um filme, uma peça de teatro, musical, se está tendo público, as sessões se prolongam. E eu posso ficar mais tempo em cartaz. Então o espectador tem mais chance de ver isso. Né? Pega, por exemplo, os grandes shows de rock. Se tem demanda, tem um show a mais, 2 shows a mais. Né? Agora o jogo de futebol não, é aquela situação. E aí tem essa exploração, né? Para além do preço justo do ingresso. Se é uma final, né? Basta ver uma final olímpica o preço do ingresso. Sim. Quanto estava o ingresso da final do Bolt? Agora, eu visitei o estádio do Mineirão há 2 semanas, participei do evento em Belo Horizonte e fui convidado a proferir uma palestra no Museu do Futebol, que pouca gente sabe que existe. Há um Museu do Futebol no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Muito bem organizado, aliás. E aí fiz uma pequena visita ao Mineirão e o gestor do museu me dizia que o consórcio que assumiu o Mineirão tem uma política de ingressos que é muito danosa para o próprio Mineirão. Basta a gente ver qualquer jogo do Cruzeiro, que é quem tem feito os mandos de jogos no Mineirão, para a gente ver a quantidade de espaços vazios que a gente percebe, especialmente na arquibancada central. Né? E qual que é o problema? A Arena faz uma política que não consegue, como eu acho que é o justo, criar setores que possam atender quem quer pagar muito e setores para aqueles que não têm condições de pagar o valor dos ingressos que existem hoje. Então eu acho que os exemplos que você trouxe do Maracanã, a geral era esse espaço de ingresso barato que permitia aquela diversidade sociocultural que a gente assistia na televisão, e acho que o que falta hoje é criar setores para esse público de baixa renda. Né? Agora, eu não acho uma arena como o Mineirão, como o Maracanã, como a Arena Corinthians, que deva excluir os espaços daquele que quer pagar mais. Ele me mostrou, há uma zona ali no Mineirão que foi feita exclusivamente, ou especialmente, para eventos corporativos. Então tem um jogo, no intervalo do jogo há um show musical, ao mesmo tempo há uma ação de merchandising de uma marca qualquer, e quem paga por aquilo sabe que vai se deparar com aquilo. Há um jantar, há um buffet, há um serviço de garçom. Eu acho que isso deve ser justo. Mas também tem que ser justo garantir espaço para quem não quer pagar um valor exorbitante. Agora, e as organizadas? Eu nunca vejo jornalista e até pesquisadores comentar a questão das organizadas. O ingresso para as organizadas vai de graça. Deixa eu colocar no papo também, na roda aqui, o André Magalhães. Ele já esteve conosco em outras temporadas do Observatório do Esporte, está retornando agora. Ô André, bem-vindo de volta, né? Você já conhece bem aqui a equipe e gostaria de saber também a sua opinião a respeito deste assunto. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá a todos da mesa, todos os ouvintes. Bom estar aqui de volta. Só uma informação interessante acerca do que o Zeca falou. Dos estádios, aqui as arenas mais modernas não teriam um espaço mais popular, digamos assim. O Peñarol, no ano passado, retrasado, ele inaugurou seu estádio novo, Campeão del Siglo. É um estádio moderno, que não segue o padrão, exatamente o padrão da FIFA, mas é um estádio totalmente moderno, um dos mais modernos da América do Sul. Custou apenas $40 milhões e esse estádio ele é dividido em setores que podem ser mais populares. Ele tem setores que não tem, por exemplo, cadeiras, é só apenas o concreto, que é normalmente onde ficam os barra bravas e tudo mais. Também parte da hora de montar o planejamento de toda a arena ter esse setor. O que não aconteceu aqui, o que aconteceu que foi visado apenas em seguir esse tal de padrão FIFA, justamente para ter uma arena baseada na Europa, só que, como já falaram, não dá para imitar exatamente o que muito mais confortável, Europa. É verdade, mas que acaba, grosso modo, excluindo muita gente de frequentar essas arenas. Pois não, Léo? Sim, mas Guilherme, mas justamente isso, você transplantar um modelo europeu para o brasileiro é impossível, é inviável, não é possível fazer isso.
E talvez os dirigentes, os coordenadores das federações não compreendem isso. Que você pegar um modelo pronto que existe na Europa e trazer para cá, não vai render, não dá. Por exemplo, a pesquisa que foi baseada nessa matéria, a pesquisa da Prony. Nessa pesquisa, está falando sobre a diferença per capita que existe, de renda per capita que existe aqui no Brasil e em outros países. E aí falando qual é a possibilidade de compra de ingressos em cada um dos países. No Brasil, ficou em último nessa pesquisa. Em último. De acordo com a renda per capita do brasileiro, que não é a renda real que ele consegue retirar, mas de acordo com a renda per capita dele, ele consegue comprar 645 ingressos no ano. Na Espanha, você compra 800. No Uruguai, você compra 1.800 ingressos. No Japão, você compra 2.046 ingressos. Então você vê que em cada país existe uma realidade. E aí transportar a realidade europeia para cá não vai virar. Ô Leonardo, mas no caso das arenas da Copa, não havia jeito. Era um caderno de encargos que a FIFA apresentou e o Brasil aceitou. Então os estádios para a Copa não podiam ser diferentes. O que aconteceu, pelo menos na Arena Corinthians? A Arena Corinthians tirou o setor destinado às organizadas, tirou as cadeiras, tirou os assentos. Eu não vi esse exemplo em outras arenas da Copa. Vi no Grêmio que não foi utilizado para a Copa do Mundo. O Grêmio também tirou os assentos no espaço das organizadas, né? Agora, qual que foi o modelo de gestão dos estádios? Foi um modelo com empreiteiras e com concessionárias privadas. Esse modelo é que está errado. Posso fazer um comentário? Eu tinha separado até um tópico para a primeira parte do programa e eu deixei para a nossa fase agora, né? Que é uma matéria da Folha de São Paulo da última quinta-feira, que diz o seguinte: o governo do Rio ainda não recebeu nada por concessão do Maracanã, né? Então, vou ler aqui textualmente a matéria para a gente comentar. 3 anos depois de repassar o estádio Maracanã para iniciativa privada, o governo do estado do Rio de Janeiro ainda não recebeu o pagamento do consórcio que venceu a licitação, né, que é o Odebrecht e Andrade Gutierrez. Né, são 33 cotas anuais de 5,5 milhões de reais que não foram pagas. Né, e pelo jeito parece que o imbróglio não se resolve tão facilmente. E as empresas estão envolvidas na Lava Jato. Né? E para vocês terem ideia, a reforma, que eles chamam de reforma, mas a adequação do Maracanã para os Jogos Olímpicos, custou aos cofres do Brasil 1,2 bilhão. Então, quer dizer, eles receberam 1,2 bilhão, têm a concessão do estádio e não querem devolver 5,5 milhões por ano durante 33 anos. Quer dizer, é um modelo que não funciona e que lesa o próprio... 1,2 bilhão para a Olimpíada, você está Isso, dizendo? Está aqui 1,2 bilhões para as construtoras. Mas esse foi o preço da reforma para a Copa, então isso dá para construir 4 estádios. 4 estádios. Então, quer dizer, os aditivos, o superfaturamento, né? Então, mas isso... aí o poder público banca com a obra e depois cede para a iniciativa privada os lucros depois que ela já bancou todo o trabalho de reformar o estádio. Esse modelo é um modelo nocivo. É um modelo nocivo, é como a história das privatizações das estradas. O governo constrói as estradas, entrega tudo para a concessionária e ela passa a receber pela manutenção daquilo que já está pronto. Né? Então, é complicado. Então, quer dizer, concordo com o Zé, que esse modelo de gestão, de cessão, né, dos estádios para uso privado, parece que não deu certo, foi um golpe. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Adriele Silva, que também contribuiu na produção da matéria desta semana. A opinião feminina na mesa neste sábado, né? De Mirassol para o mundo. Adriele, fala também das suas impressões. Um abraço para você. Um abraço, olá os ouvintes e a mesa. O Léo tinha feito uma recomendação para eu assistir um documentário que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Deus Geral. E eu assisti e nele eu pude comprovar que as arenas, com o surgimento das arenas, teve a questão da instalação das cadeiras, teve a questão do aumento do ingresso. Com esse aumento do ingresso, a maioria da população que estava acostumada a ir lá, a frequentar, já teve que assistir o jogo pela televisão. E então esse público ele acabou se trocando pela elite, assim, de forma geral. E não generalizando, mas parte dessas pessoas que agora frequentam vão lá não com o intuito de vibrar, de torcer pelo time. Eles vão lá com a intenção de tirar foto, essa questão de mais status, postar nas redes sociais. Aí quando o time está numa condição, numa má situação, uma má fase, eles acabam diminuindo o preço, porque a maioria das vagas, né, esvaziam.
E com isso, o torcedor que sempre está ali acompanhando, tanto na boa fase quanto na má fase, acaba podendo comparecer. Mas eu acredito que o futebol ele acabou se tornando apenas uma mercadoria, onde o torcedor, ele não importa a questão da sua paixão e tudo mais. Se ele tiver dinheiro, bem, ele entra. Se ele não tiver dinheiro, ele assiste pela televisão. Era esse o comentário que eu queria emendar, né? Não é bem assim, assiste pela televisão. Eu tinha colocado aqui que, na verdade, o que existe hoje é uma dupla exclusão. A pessoa não tem dinheiro nem para ver o jogo no estádio e nem para comprar o pay-per-view, porque muitos jogos só estão disponíveis no pay-per-view. Então, é uma dupla exclusão. Muitos torcedores não veem o jogo, né? Eu já comentei várias vezes aqui. O jogo, se não tiver na TV aberta, né? Naquele horário... quarta-noite, agora tem o domingo. O domingo de manhã que está na TV aberta eventualmente, né? E o domingo à tarde. E geralmente aquela discussão antiga, ou é Corinthians ou é Flamengo. Não, domingo de manhã não está na TV aberta. Não está na TV aberta? Não. Então eu estou me confundindo. Pay-per-view. Pay-per-view também. Então, resumindo a ópera, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, vou reafirmar. Os jogos que estavam na TV aberta migraram para os canais pagos, tipo Sport TV. Mas hoje eles não estão no Sport TV, eles estão nos canais Premier. Você tem que pagar 2 vezes. Tem que pagar o pacote de TV a cabo e pagar os canais Premium à la carte. Então, quer dizer, às vezes, tem jogos que você não vai ver mesmo, né? O jeito vai ser perguntar pro vizinho no outro dia. Ouvir rádio, voltar pro bom e velho rádio. Você citou 2 exclusões, na verdade seriam praticamente 3, né, Tuca? Porque muita gente ainda não tem nem condição de ter um Sport TV e ESPN em casa, então... Aí o cara já não pega a rodada do sábado à noite, que muitas vezes a gente tem no Sport TV, às 6h30 ou 7h30. Não tem domingo pela manhã porque ele não tem Premier. Tem o jogo também do sábado às 9 da noite, o camarada só tem a chance de assistir pelo Premier. Aí tem agora segunda-feira à noite, se o cara não tem também Sport TV, ele não vai assistir. É só aquele horário padrão de domingo à tarde e quarta-feira à noite, bem tarde, por sinal, né? Depois da novela da Globo, né? Então, realmente, você fica sem a possibilidade de ir para o estádio e a limitação aí na TV. Claro que tem essa opção do rádio, que é sempre bacana, historicamente, né? Mas para quem quer assistir mesmo o jogo, fica numa situação bem delicada. Não que eu esteja defendendo a entrada do esporte interativo, Guilherme, mas eu imagino que quem sabe com a entrada do esporte interativo agora no mercado da TV fechada, quem sabe essas coisas não se alteram. Pelo menos um pouco. Quem sabe de alguma forma. Exclusão, né? Porque, na verdade, para não excluir, tinha que estar na TV aberta. Sim. Mas é inviável também colocar na TV aberta, né, Tuca? Como que você vai colocar todos os jogos na TV aberta? Tem espaço, se colocar. Vai ter canal. É diferente, você cita o exemplo do esporte interativo, Léo, mas é diferente de uma Rede Record, uma Bandeirantes, passar o jogo do sábado à noite e na Globo a gente ter a rodada do domingo à tarde. Aí sim eu acho que teria um acesso muito mais prático, muito mais fácil. Agora, esporte interativo também, o camarada vai ter que pagar um pouco mais para ter acesso, né? Embora você pode argumentar também que ele vai pagar o ingresso para ver o jogo, né? Mas o que a gente está falando aqui é uma possibilidade mais ampla, né? Eu queria só destacar também e reafirmar a indicação do documentário Adeus Geral, né? Que é dirigido por 4 pessoas, pelo Gustavo Altman, pela Martina Alzugaray, pelo Matheus Bosco e Pedro Aracaki, tá ok? Então é um documentário indicado aí pelo programa e acho que as pessoas podem compartilhar isso. Um documentário muito bom, diga-se de passagem. Sim, que vai trabalhar com a ideia da exclusão, né, nos jogos de futebol por parte dos torcedores. Ok? Legal. Bom, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Leonardo Del Sante, com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Heitor Facini, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Isaac Toledo. Direção, Fábio Fleury. Trabalhos técnicos com Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF,
Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Até a próxima semana para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.